Muitíssimo bem-vindo para mais uma aula de Química Orgânica. Que alegria, professor! Chegou minha aula preferida. Nem tanto. Calma aí, professor, calma aí. Vamos devagar. Mas nesta aula muito esperada, muito desejada, nós vamos estudar sobre a função química orgânica éter. Nós vamos ver algumas características, algumas propriedades, algumas aplicações dessas substâncias químicas. Muito bem. Alguns objetivos a serem alcançados nesta aula: conhecer a função química éter, identificar algumas aplicações desses compostos e, claro, não poderia deixar de pensar em você, praticar todo esse conhecimento que vamos construir nesta aula, resolvendo algumas atividades. Professor, ainda bem que o senhor pensou em nós, hein, professor? Claro. Como que eu não iria pensar em vocês? Vocês é a razão de nós estarmos aqui, não é mesmo, Natan? Sim, muito bem. Alguns questionamentos sobre esta aula. O que caracteriza a função éter? Você já ouviu falar sobre o éter etílico? Sabe para que ele é utilizado? Esses questionamentos nós responderemos no decorrer da aula, evidentemente. Agora, professor, eu quero saber como eu identifico essas substâncias classificadas como éter. Professor, eu já aprendi sobre hidrocarbonetos, já aprendi sobre álcools, já aprendi sobre enol, já aprendi sobre fenol, aprendi muitas coisas, professor, contigo aí. Sim, e você vai aprender muito mais. Ainda mais como identificar esta função química éter. Esta função química éter, ela é caracterizada quando nós temos um oxigênio ligado entre dois carbonos, entre dois radicais. Tá? Então, quando nós temos um oxigênio entre dois carbonos, nós temos caracterizado a função química éter. Professor, olha, agora eu estou me lembrando. Será que este éter é aquela substância que é usada para aplicar, para anestesiar algumas outras em procedimentos cirúrgicos, médicos? Sim! Nós vamos falar sobre isso no decorrer da aula. Continue aí. Como nós nomeamos essas substâncias químicas éter? Nós nomeamos da seguinte maneira. Nós vamos dividir a substância em duas partes. Uma parte anterior, que antecede o oxigênio, e uma parte que precede o oxigênio. Tá? Então, esta parte anterior deve iniciar com o prefixo a parte que tem menor número de carbonos. E aí o final com a parte que tem maior número de carbonos. Observe, aqui nós temos dois radicais, dois carbonos ligados ao oxigênio, mais dois radicais de mesmo número de carbonos. Os dois têm um carbono simultaneamente. Então, vai ser met, tá? Um carbono indica met, o prefixo que indica um carbono é met, oxi, tá? Oximetano. O intermediário do nome aí é oxi, que vai caracterizar a função química éter. Então, metoximetano. Aqui nós temos os dois radicais ligados ao oxigênio aqui, tá? De mesmo número de carbonos também. Et porque são dois carbonos, então vai ser etoxietano. Professor, que legal, bacana, muito bacana mesmo dar nome a essas substâncias químicas. Quero praticar. E eu pensei em você? Claro que eu pensei em você. Tá aí, pratique, resolva esta atividade, prove para você mesmo que você está entendendo química orgânica.
Gostei, professor, de dar nome a essas substâncias. E eu gostei porque você está trabalhando. Confere comigo aqui a solução. Nós temos este radical de um carbono, então um carbono é met, e este radical de 3 carbonos. 3 carbonos é prop, então vai ser etoxipropano, metoxipropano. Agora vamos ver esse aqui. Nós temos 2 radicais de 3 carbonos. Observe, 3 carbonos, 3 carbonos. Então, propoxipropano ou propoxipropano. Muito bem, muito interessante. Agora, como você já sabe, as substâncias químicas elas têm o nome oficial e também têm os seus nomes usuais. Como assim, professor? Sim, tá? Algumas substâncias elas têm o seu nome muito mais conhecido comercialmente, usualmente, do que oficial. Então, as substâncias químicas elas têm tanto o seu nome oficial como o seu nome usual, comercial. Ah, professor, é mais ou menos que nem esses cantores, professor. A gente vai ver lá o nome de batismo dele é e aí ele se apresenta com o nome tal. Sim, claro. Por quê? Porque ele quer um nome de impacto, tá? Mas não é o caso nas substâncias químicas. Muitas vezes os laboratórios, quando sintetizam uma substância nova e querem lançar no mercado comercial, claro, ela vai dar um nome, aí a linguagem usada é um nome chiclete, um nome que cola, um nome que gruda, um nome que seja muito mais bem apresentado. Então, nós temos aí muitas substâncias químicas com nome usuais. E para os éteres também, nós temos a nomenclatura usual para eles. Como é, professor? Para a nomenclatura usual, nós temos éter, começa éter, nome do radical de menor número de carbono, nome do radical com maior número de carbonos e terminação ico. Por exemplo, aqui vai ser éter, começa éter, metil, metil, ico. Éter, metil, metílico, tá? Veja que o prefixo di, ele pode ser dispensado nessa circunstância. Então, pode ser apenas éter metílico. Veja esse caso aqui. Éter, nome do radical com menor número de carbonos, metil, radical com maior número de carbonos, etil, terminação ico. Éter metil etílico, o nome usual desta substância. Vamos trabalhar aqui ainda mais um exemplo. Tá? Nós temos então éter, radical com menor número de carbonos. Aqui temos os dois com o mesmo número de carbonos, né? Então vai ser etil, etil, terminação ico. Ico. Éter, etil, etílico. Ou apenas éter etílico, tá? O prefixo di, que indica duplicidade nas nomenclaturas, ele pode ser dispensado nesse caso. Pode ser apenas chamado de éter etílico. Professor, éter etílico, mas daí não vai ficar faltando alguma coisa? Não, pelo seguinte, você dizendo que é um éter, você já está especificando que tem 2 radicais ligados ao oxigênio, tá? Então, éter etílico, a pessoa já vai se entender que sim, temos 2 radicais ali, tá? Então, por isso que pode ser dispensado o prefixo di nesse caso aqui. Tá, eu tenho aqui mais uma atividade para você. Você tem essas 2 estruturas de éter aqui. Você vai representar a sua fórmula molecular e você vai dar o nome de acordo com as regras de nomenclatura vistas, ou seja, o nome de acordo com a regra oficial e usual. Tempo aí para você.
Muito bem, meu caro, minha cara aluna, veja lá, confere comigo a fórmula molecular, cada extremidade livre e cada vérticezinho tem um carbono com seus hidrogênios, nós vamos somar 4 carbonos, 10 hidrogênios e 1 oxigênio. E o nome oficial é éter, o nome usual, né? O nome usual, éter metil propil, terminação ico, éter metil propílico. Aqui o outro nós temos então 3 carbonos nos radicais, em ambos os radicais. A fórmula molecular, nós vamos somar 6 carbonos, 14 hidrogênios, 1 oxigênio, porque cada extremidade livre, cada vértice vai ter um carbono com seus respectivos hidrogênios. E o nome vai ser éter propil éter, né? A função química éter, propil, 3 carbonos propil, propil novamente e terminação ico. Éter propil propílico ou apenas éter propílico. Muito bem. Há algumas aplicações destas substâncias químicas que nós classificamos como éter. É utilizado como solvente de muitas matérias orgânicas, como resinas e graxas, sim, o éter etílico, essa substânciazinha aqui representada por essa estrutura, ela tem essas aplicações. Usa-se como agente extrativo de alcaloides e matérias orgânicas na fabricação de pólvoras sem fumaça, sedas artificiais, colóides, e plásticos. Em alguns casos é utilizado em análises químicas. Pode ser utilizado para remover manchas de bebidas alcoólicas em tecido. A maioria dessas manchas sai com aplicação de éter etílico sobre elas. Também um ótimo removedor de esparadrapos, colas e adesivos. Agora eu tenho aqui uma atividade bastante interessante. Observe, eu vou ter aqui essas substâncias num formato de 3D, separei aqui para vocês. Vocês lembram? As pretinhas significam o carbono, as branquinhas significam o hidrogênio, as vermelhas significam o oxigênio. O que você vai fazer? Você vai representar a sua fórmula estrutural, representar a sua fórmula molecular e dar o nome a essas substâncias químicas. Tempo para você. Muito bem, confere comigo a solução. Cada bolinha preta, um carbono, vermelha, oxigênio, as branquinhas, hidrogênio. Então, nós vamos ter a fórmula molecular, 6 carbonos, 14 hidrogênios e 1 oxigênio. E o nome vai ser et, tá aqui, 2 carbonos et, oxi, porque é um éter, metil, observe, nós temos aqui um radicalzinho metil,
propano, éter oximetilpropano. E o outro nós vamos ter, somando aqui os carbonos, os hidrogênios e o oxigênio, a fórmula molecular, 4 carbonos, 6 hidrogênio e 1 oxigênio. E o nome dessa substância vai ser éter, tá? Éter, et e o et também, tá? Etioxieteno, eteno-oxieteno. Também tem um nome, essa substância aqui é bastante interessante, que ela é conhecida como vinil-oxieteno, tá? Ela tem esse nome usual aí, ou éter vinílico, ou éter vinil-vinílico, tá? Então, são aí alguns nomes para esta substância química bastante interessante. Agora, será que existe éter de cadeia fechada? Eu tenho aqui essa atividade para você. Represente em seu caderno uma estrutura que poderia ser um éter de cadeia fechada. Dica: pode ter apenas 2 átomos de carbono e 1 de oxigênio. Tempo aí. Trabalhe. Muito bem, um éter de cadeia fechada? Sim, observe aqui como ficaria. 2 carbonos e 1 oxigênio em uma cadeia fechada. Nós temos aqui o que denominamos de epóxidos. São éteres cíclicos usados na obtenção de resinas epóxi, que são usadas como adesivos ou materiais estruturais. Também são denominados de poliéteres, por serem derivados de um éter. Podem ser encontrados na forma líquida e incolor, são solúveis em álcool, éter e benzeno. Aqui tem um textozinho para falar sobre a história da anestesia sendo usada com esta substância éter. Você pode escanear aqui com o seu celular esse QR Code e você vai ler um texto bastante interessante e poderá responder. Você sabe para que serve a anestesia? Você já precisou ou conhece alguém que passou por alguma anestesia? Conheça um pouco mais da história ouvindo aí o podcast sobre esta substância. Tá ali o QR Code, você pode acessá-lo. O que nós aprendemos nesta aula? Chegamos ao final de mais uma etapa de química orgânica. Conhecemos a função química éter, identificamos algumas aplicações desses compostos, praticamos o conhecimento por meio de questionamentos. Fica aqui meu agradecimento e até a próxima.